Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje vamos dar início ao estudo do informativo 736 do STJ, começando por um julgado de processo penal, no qual a Corte analisou a possibilidade de conversão de pena quando o apenado ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade, mas sobrevém uma nova condenação em que a pena corporal foi substituída pela pena alternativa restritiva de direitos. Então vejam, lá no artigo 44, parágrafo 5º do Código Penal, nós temos uma previsão no sentido de que se o condenado ele está cumprindo uma pena restritiva de direitos e aí sobrevém uma condenação à pena privativa de liberdade, o juiz ele poderá deixar de aplicar ele poderá converter a pena, então vejam que é uma faculdade, ou deixar de aplicar essa conversão se for possível ao condenado cumprir aquela pena substitutiva anterior. Então, ele estava cumprindo uma pena alternativa e aí sobreveio uma condenação à pena privativa de liberdade. O juiz da execução ele poderá efetuar ou não a conversão. E ainda, no mesmo sentido, nós temos lá no artigo 181 da Lei de Execução Penal uma previsão que traz hipótese de conversão das penas de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana em pena corporal quando o condenado ele sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Então vejam que em ambos os dispositivos, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal, nós temos a previsão acerca da possibilidade de conversão da pena quando o apenado ele está cumprindo uma pena restritiva de direitos, uma pena alternativa, e sobrevém uma condenação por pena privativa de liberdade. Mas como é que fica na situação oposta? Ou seja, será que é possível essa conversão quando o apenado ele já está cumprindo uma pena privativa de liberdade e aí sobrevém uma condenação em que a pena privativa de liberdade ela foi substituída por uma pena alternativa, por uma pena restritiva de direitos, por exemplo? E o STJ entendeu que, nesse caso, a conversão não é possível. Então, vejam, sobrevindo uma condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de uma pena restritiva de direito, as penas elas serão objeto de unificação com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada essa unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente, que é justamente a questão que nós estávamos abordando. Então, vejam, segundo o STJ, os artigos 44, parágrafo 5º do Código Penal e artigo 181, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, elas não amparam a conversão quando o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém uma nova condenação em que a pena ela foi substituída por uma pena alternativa. Como nós vimos, esses dispositivos eles abarcam justamente a situação oposta. Então, segundo o STJ, não poderia haver essa conversão automática quando o apenado ele está reforçando, cumprindo uma pena privativa de liberdade, e aí sobrevém uma nova condenação na qual a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena alternativa. Seja porque nós não temos previsão legal nesse sentido, seja também porque haveria uma ofensa à coisa julgada, porque aquela última sentença ela optou por substituir a pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, então haveria uma afronta também a essa decisão, e seja porque a situação do condenado ela não pode ser agravada por meio de uma interpretação que amplie o alcance do parágrafo 5º do artigo 44, do Código Penal em seu prejuízo, né? Mas isso não tira a possibilidade de que haja um cumprimento sucessivo das penas. Pelo contrário, essa possibilidade de cumprimento sucessivo das penas, ou seja, primeiro pena privativa de liberdade, depois aquela pena restritiva de direitos que foi imposta, reforça ainda mais a conclusão do STJ nesse julgado, ou seja, de que não é possível a conversão nessa hipótese que nós acabamos de analisar.
tá certo? Então, foi isso que decidiu o STJ nesse primeiro julgado e nós continuamos na sequência.